Eu queria fazer uma observação sobre isso. Primeiro, com a experiência de quem foi 8 anos secretário estadual de saúde e ajudei a implantar o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, o SUS, na década de 80 ainda. Eu tenho uma caminhada longa e conheço essa história já há muito tempo. Primeiro, eu acho que nós temos que, se nós formos dar incentivo para cada ação que um enfermeiro faz, ou que um dentista faz, ou que um médico faz, nós vamos ter um problema sério para administrar os recursos da saúde, né? Eu acho que a tarefa da enfermagem para fazer a vacinação é tão importante quanto a tarefa que ela tem de fazer curativo, de fazer a prevenção da infecção hospitalar, que também são ações muito importantes e que exigem até um tempo longo de trabalho. Mas eu acho que as vacinações, elas têm que ocorrer no horário de trabalho ou num horário extra, com pagamento de hora extra. Não precisa ter um incentivo especial para isso, né? Então é uma opinião de quem conhece a área. Eu quero dizer que a minha opinião sobre as vacinas, eu fui o secretário estadual de saúde, eu acho que mais vacinou pessoas no período que eu fui secretário, então não tem nenhuma objeção à questão da vacina, né? Acho que a vacina salvou o mundo da varíola, está salvando o mundo da pólio, né? A única questão que a gente tem discutido e que não é nenhum negacionismo, né, não ter a crendice de acreditar em tudo que a vacina como uma coisa salvadora, né, é em relação à da Covid, né? As vacinas da Covid começaram a ser feitas depois que a Covid e as mortes da Covid estavam já decrescendo. Elas começaram a ser feitas no ano de 2021, e eu não vi assim, nunca tantas pessoas tomaram tantas doses de vacina e pegaram a doença igual na história da saúde brasileira e do mundo. Nunca, eu vou repetir, nunca tantas pessoas tomaram tantas doses de vacina em tão curto prazo e pegaram a doença igual. Ficaram doentes igual. Isso é que desacreditou essa vacina da Covid. A vacina da Covid é uma vacina ineficaz. Não teve tempo de testar, testaram na população, testaram vacinas experimentais de RNA mensageiro, que nunca haviam sido feitas na história humana, e o resultado foi que todo mundo pegou a doença. Todo mundo, quase 80% da população vacinada, 80% pegou a Covid igual. Isso é que desacredita uma vacina, não é o discurso, né? Eu estou aqui já há tempo, presidente, propondo para a gente fazer um debate sobre as vacinas da Covid. Eu acho que a questão das vacinas, se trata a vacina como se fosse tudo uma coisa igual. Se fosse igual, não tinham suspendido a vacina da AstraZeneca. Por que suspenderam? Por que suspenderam a vacina da Janssen? Por que suspenderam todas as vacinas e deixaram só a da Pfizer? Por quê? Por que as outras não estão? A Coronavac, cadê a Coronavac do Dória, que ia salvar o mundo, que só precisavam 2 doses? Cadê a Coronavac? É só a Pfizer. Alguma coisa está errada nisso aí. Acho que essa discussão nós temos a obrigação de fazer nessa comissão. Eu vou encaminhar uma proposta para uma audiência pública para nós fazermos essa discussão. Senão fica o deputado Malafaia falando a mesma coisa sempre, que os negacionistas, as pessoas estão perdendo a confiança na vacina porque a vacina não funciona. A vacina da Pfizer e as vacinas que foram feitas na Covid não funcionaram. As pessoas pegaram a doença igual, né? Inclusive, quando nós tínhamos quase 80% da população vacinada, deu o maior surto de contágio da Covid da história da pandemia. Isso era para ter acabado com 80% da população vacinada. E não acabou, né? Então, assim, eu acho que essa discussão nós temos que fazer para deixar a população brasileira informada. O Ministério da Saúde não informou por que suspendeu a AstraZeneca. O Ministério da Saúde não informou por que suspendeu a Coronavac. O Ministério da Saúde não informou a população. E milhões foram vacinadas. Mas não tiveram por que agora não faz mais?
Eu acho que essa é uma questão que nós temos que explicar para a população em detalhe. Tem especialistas, eu tenho uma quantidade grande de estudos para mostrar que a imunidade natural é que acabou com a pandemia no final, porque todo mundo pegou igual e ficou com imunidade natural. Então vamos fazer essa discussão e parar de chamar quem não concorda com a opinião de um deputado ou de outro de negacionista. Eu trabalhei sempre com a ciência e quero ver a ciência explicada. E quero que ele me explique cientificamente por que tinha que fazer 6 doses de uma vacina que não funciona. Realmente o debate está indo longe, né? Mas eu queria só me ater à fala da relatora no início, né, agora, dizer o seguinte: eu acho que se nós começarmos a dar incentivo para fortalecer uma ou outra ação de saúde, os profissionais da saúde não serão profissionais da saúde, serão pessoas que vão trabalhar só numa ação da saúde. Os profissionais da saúde têm que trabalhar em todas as áreas da saúde. A enfermeira tem a sua missão, o médico tem a sua missão, o dentista tem a sua, o atendente, o técnico de enfermagem tem uma missão muito importante. Então todos têm missões importantes. Eu acho que nós temos que discutir uma coisa maior do que isso. Nós temos que discutir uma carreira nacional. Nós temos a PEC 9, presidente, que está tramitando de minha autoria. A PEC 9 já começou a tramitar. Ela trata, e eu peço apoio de todos aqui, para a gente definir, colocar na Constituição a possibilidade de uma carreira nacional da atenção básica da saúde, para todos os profissionais. E aí discutir, então, o papel de cada um. Eu acho que aí nós vamos ter um teto, vão ser funcionários públicos, federais, que hoje nós estamos com uma bagunça na rede, é tudo terceirizado, quarteirizado, pejotizado, é um caos a atenção básica, e o pessoal fica, não é só a questão de vacinar mais ou menos, não funciona o serviço. Todo mundo é encaminhado para especialista, todo mundo é encaminhado para o hospital, e o assunto, e uma montanha de exames se pede nos postos de saúde. A população não acredita mais no posto de saúde, está indo direto já na emergência, na urgência, sobrecarregando mais ainda. Então nós estamos com 55 mil equipes de saúde da família e o caos instalado porque a resolutividade do posto de saúde é muito baixa, né? Devia ser 80%, eu falo porque eu criei as primeiras equipes de saúde da família do Brasil no meu município, em Santa Rosa, na década de 90, início da década de 90, e nós reduzimos, a compromisso era resolver 80% dos casos no posto, não encaminhar. E se reduzir em 40% a internação hospitalar no município. É possível. Bom, então eu acho que a discussão tem que ser maior do que ficar dando incentivo para uma coisa. Daqui a pouco tem outro profissional da saúde pedindo incentivo para não arrancar dente, um dentista, ou alguém pedindo incentivo para outra coisa. E fica um caos também o atendimento. É questão de gestão. Quanto à questão da vacina, eu quero recolocar aqui o que eu disse. Nós temos vacinas que funcionam. Todas as vacinas testadas adequadamente acabam sendo separadas das que não funcionam e passam a funcionar. O sarampo não dá doença em ninguém. Quem faz vacina de sarampo, quem faz vacina de pólio, quem faz vacina de tétano, essas vacinas são testadas. Por isso que o doutor Luiz Ovando falou, no meio de uma pandemia, tu tentar fazer uma vacina sem testar, o risco é que ela possa ser ineficaz. É isso que nós estamos dizendo aqui, né? Eu acho que me chamar de crime sanitário, acho que isso é caso até de processar no Conselho de Ética, né? Quando a pessoa faz, sem base científica nenhuma. O deputado Malafaia vai me desculpar, mas a base científica dele é zero. É só colocar a curva das mortes e dos casos de vacina e o momento em que começaram a ser feitas as vacinas. Vocês vão ver que a grande maioria da redução de mortes foi ainda quando existia só a imunidade natural, que é o que acaba com as pandemias. Não saber o que é imunidade de rebanho, eu estou aqui surpreso. Isso desde 1930 se usa esse termo para que todas as epidemias terminam sem vacina. Todas terminaram sem vacina. Eu vou dar um dado aqui, só para esclarecer. Em setembro de 2021, nós tínhamos 30% da população vacinada completamente. 30%. No começo de setembro. Nós tínhamos 19 mil pessoas mortas
por Covid completamente vacinadas. A vacina não impediu a morte, não impediu o agravamento, não impediu a internação hospitalar. O que aconteceu, deputado Poleto, eu quero lhe dizer, esse é um assunto que eu estou estudando há muito tempo. O que aconteceu é que na cepa Ômicron, que não impediu também a cepa, a vacina explodiu, foi o maior número de contágios da história, com 80% da população vacinada. Por que as pessoas não morreram? Não foi por causa da vacina, é porque a Ômicron, desde a África do Sul, onde menos de 50% da população foi vacinada, ela não tinha letalidade. Ela tinha letalidade muito baixa. Ela só atacava a garganta, ela só dava febre, problema de garganta, não atacava o pulmão, nem dava tromboembolismo, que foi o que matou na P1, na epidemia da Gama, no surto da Gama. Então eu quero dizer que nós temos que rediscutir com ciência, sim, e vamos botar os dados. Eu quero que me mostrem cientificamente que essa vacina... Não é a Margarete Combo falando, lá da Fiocruz, Jandira, dizer ela é do board da Pfizer. Qual é a isenção que ela tem? Por que só sobrou a Pfizer como vacina? Todas as outras foram tiradas. Começaram, vacinaram e não explicaram nada, tiraram fora. É isso que nós temos que explicar, nós vamos fazer uma devassa, inclusive no trabalho da Fiocruz com a AstraZeneca. Por que a Fiocruz gastou bilhões com a AstraZeneca e sumiu com a AstraZeneca? A ministra que era presidente da Fiocruz. Então é isso. Acho que tem muita coisa para discutir e tem que explicar para a população. O que vai fazer a população acreditar em vacinação não é que o fulano disse, ninguém tem esse poder de dizer e ninguém se vacinar. É a prática, o povo é prático, o povo é inteligente. O povo faz uma vacina, faz duas, faz três e pega a doença igual. Vocês querem que ele acredite na vacina como? E morrem 19 mil pessoas ainda em setembro de 2021, completamente vacinadas. Como é que vocês querem que o povo acredite? Nós temos que desfazer o que aconteceu com a vacina da Covid e o que acontece normalmente com as vacinas que realmente imunizam. É isso que nós temos que explicar para a população. Presidente, já deu tempo. Isso que o Ministério da Saúde tem que fazer. Eu acho que taxar as pessoas, lacrar as pessoas disso, daquilo, não é um argumento científico. Tem que mostrar os dados, as evidências, para poder dizer que uma pessoa está errada ou não. Esse argumento só de lacrar e não mostrar nada e dizer que leu numa revista tal, eu li em muitas revistas sobre os efeitos de vacina e sei que umas funcionam e outras não funcionam. É isso que eu estou dizendo aqui. Agora, dizer que uma pessoa, por ter essa opinião que a Globo não veiculou, a Globo não nos permitia debate, a grande mídia não nos permitia debate. O único debate que teve foi pela rede, foi um debate pequeno, mas sempre que eu me manifestei, foi baseado em evidência científica. Criaram um tal de cartão, proibir as pessoas de entrar na escola, de entrar no trabalho. Quantas pessoas perderam emprego por causa de um cartão obrigatório de vacina que nunca funcionou, nunca evitou o contágio e não evitou mortes. As mortes foram evitadas na Ômicron, porque a Ômicron é que evitou. A África do Sul, Jandira. Cadê o Jandira? Cadê? A África do Sul, Jandira, foi um dos países que menos vacinou no mundo. E teve a Ômicron, e a Ômicron não matou ninguém na África do Sul. Matou muito pouca gente. Porque a Ômicron não tinha nada a ver com a vacina. A África do Sul é um exemplo clássico, eu estou dando dados. Por favor, veja os dados, né? O que acontece, o que nós estamos tratando aqui, me digam que eu estou errado quando eu digo que 19 mil pessoas em setembro de 2021, com 30% da população completamente vacinada, 19 mil pessoas morreram completamente vacinadas. Me digam que eu estou errado. Me digam, me mostrem o dado, mostra, Jandira. Vamos, eu tenho o dado, eu te mostro. Presidente, questão de ordem. Eu te mostro. Ó. Então, acho que passamos... Questão de ordem. Deixa eu terminar. Nós passamos aqui o foco da discussão, presidente. Eu só quero terminar. Por favor. Eu só quero terminar. O que fez diminuir a vacinação no Brasil foi a Covid, porque a Covid não foi eficaz. E as mães viram, e os pais viram, e os filhos viram seus pais se vacinarem, pegarem a doença e muitos morrerem. Como é que tu vai querer que essas pessoas acreditem que uma vacina previne alguma coisa? Existem vacinas e vacinas. Existem remédios, antibiótico, por exemplo. Antibiótico funciona até um certo ponto. A bactéria pega a resistência,
ele não funciona mais. É a mesma coisa, é a mesma lógica da vacina. Então eu só queria dizer isso. Presidente, o dizer que tempo eu já sou acabou. contra- Já acabou. Contra o incentivo. Ninguém aguenta mais. E sou a favor de ter uma carreira e que preveja que profissionais, pelo tipo de atuação e tal, tenham uma remuneração adequada. Para todos, não diferença para entre bactéria e uma vírus. vacina.